Passo a passo das galinhas cantoras. Para as galinhas cantoras, o modo de confecção das três é o mesmo. Porém, o que muda? Você vê que essa daqui ficou mais gordinha. Aí você vai me falar, ué, não é o mesmo molde? Gente, é o mesmo molde. Acontece que tem feltro que você vai enchendo, ele cede. Então, esse verde foi um feltro que cedeu bastante. Então, ela ficou mais bola, tá? Porque eu gosto das minhas peças bem cheias, porém, a textura dos feltros, elas costumam vir diferentes. Então, esse verde foi um verde que cedeu, por isso que ela ficou mais gordinha, tá? Mas o molde das três são iguais, com exceção do óculos da roxinha, né? Dessa do meio. Porque primeiro você vai cortar o preto, vai aplicar o branco no preto, o preto no branco e montar ele. E depois dele montado é que você vai colar na cabeça dela, tá? Eu usei forrobel nos olhos, na crista e no bico. E também aqui no gogó. Na asa eu não usei. Eu joguei bastante spray de cabelo extra forte e posicionei elas meio abertinhas, vendo? Para poder ficar diferente. Se eu tivesse colocado o forrobel, ele teria ficado mais durinho. Então, como eu não quis para poder posicionar, eu joguei o spray. Então, fiz 2 vezes, cortei, costurei e virei. Sendo que se você for fazer a máquina, deixe margem. Se for fazer a mão, cortar e costurar as 2 camadas. O bico não, o bico você vai ter que rechear, tá? Essa parte de dentro do bico dela aqui só foi colado, não foi aplicado a máquina não. Para poder fazer a peninha de cima aqui, eu também quis colocar uma sombra, tá? Ou seja, costurei em cima de um mais escuro para poder fazer um efeito. Essa sainha dela que eu vou explicar, que são as peninhas, né? Mais à frente. Então, vamos lá. Para fazer essas peninhas, recorte o círculo, marque o centro do círculo e corte com uma tesoura fazendo essas ondinhas. Eu usei uma tesoura já com esse efeito onda, mas você pode fazer isso com uma tesoura normal, sem problema. Tá vendo? Vai cortar e vai ficar desta maneira aqui. Ou seja, eu cortei 2, uma maior e uma menor. Porque aí eu pude fazer aquele efeito de sombra aqui também, cortando 2 partes, tá? Como que ficou? Lá, e cortei uma parte menor e sobrepus, para poder fazer o efeito. Esse é o bico, você vai cortar 2 vezes, casear ou costurar e virar e rechear, fazer um corte atrás para poder virar e rechear com forrobel. A mesma coisa o bico de cima e o de baixo, tá? Lá cortei e recheei com forrobel. Depois você vai pegar a parte superior e vai dar um pontinho dos 2 lados, na parte inferior aqui, ó, na ponta. Um ponto deste lado e um ponto do outro lado, para poder fazer ele levantadinho. Ele vai ficar desta maneira. Não costure essa parte. É apenas um ponto desse lado e um ponto desse aqui, bem firme, para o ponto não soltar. Ele vai ficar dessa forma, de biquinho aberto. Depois colhe a parte da língua, aqui que é a mostarda. Faça o caseado ao redor, posicionando a crista já no caseado, tá? A minha aqui tá sem, mas você pode posicionar já caseando. A base de baixo dela, você vai fazer desta forma aqui, sempre marcando de um lado, marcando as extremidades em 4 pontos, tá? De um lado,
coloca um alfinete, do outro coloca alfinete e os meios. E depois vai ajustando ao redor e caseando. Vai ficar dessa maneira. Ah, tá, me enganei. Aquele corpo lá realmente não tem a crista. A crista é em cima na cabeça, que é essa parte aqui que é a cabeça dela, tá? Então, você vai caseando junto a crista, cortada, virada, recheada de forrobel. Você vai vestir aquela cabeça no corpo, na parte de cima, fazer um corte, tá? Então, você vai pegar ela de frente, vai fazer um corte na vertical, não é horizontal, vertical, para fazer o enchimento. Vai vestir a cabeça dela com o corpo ainda vazio. Gente, isso é muito importante. Tem que vestir a cabeça no corpo antes de fazer o enchimento, senão depois fica mais difícil. Vai fazer a franja dela com o efeito sombreado, que é opcional. Corte, faça o enchimento e feche. Onde você abriu, você vai fechar. Ela vai ficar bem cheinha, bem justinha, a cabeça no corpo. Para os pés, recorte 2 vezes a sola paraná, cole uma sobre a outra e depois costure ao redor, deixando uma abertura para enchimento. Aqui, ó. Colei 2 camadas de sola paraná em cima da sola feltro de baixo, caseei ao redor com a parte de cima e fiz o enchimento usando com a ajuda de palito de churrasco. Então, ficaram assim, bem cheinhas. Vou colocar nesta posição, passar bastante cola quente e posicionar a galinha aqui em cima, segurando bem firme até que a cola esfrie, para ela não soltar. Aí ela vai ficar colada em cima dos pés, desta forma, com bastante cola quente e segurando até esfriar, para que ela não saia da posição. Então, ela ficou desta maneira. Você vai colar o bico, a parte de baixo. Primeiro o gogó, depois o bico, a parte de baixo. Depois posicione os olhos para colar a parte de cima. Tá? Primeiro, então, o gogó. Aí no gogó. Aqui é a asa dela que eu posicionei de lado. Cortei, costurei, virei sem forrobel e colei dos lados. Aqui, esse biquinho dela aqui é o de cima. Olha, eu passei cola quente na beiradinha por dentro para colar ele na cabeça. Então, lembrando, essa é a parte de cima do bico. Passe cola quente atrás, na parte superior, e posicione na cabeça dela, tá? Até a completa secar. Até que, aqui, ó, desta forma, até que seque completamente a cola, esfrie, para poder não soltar e não manchar a peça. Então, essa é a parte superior do bico, que você vai colar também na cabeça. Tá? Passe bastante cola quente para poder posicionar sobre os pés. Esse é o bico montado, costurado de um lado e do outro. Tá vendo? Aqui eu mostro bem certinho. Primeiro colei a parte de baixo e a parte de cima ficou livre. Depois eu passei cola aqui na beiradinha da parte de cima e posicionei na cabeça dela. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá o bico bem de pertinho. Então, aqui tá, já mostra a cola quente por dentro na beiradinha. Porque quando eu posicionar aqui para colar,
não vai aparecer a cola. Vou segurar até a cola esfriar para não soltar. Vou cortar um pouco mais, que aqui tem que ficar com 2 centímetros. E vou colar ao redor para fazer o acabamento do corpo, da união do corpo com os pés. Posicionar depois os olhos bem justos, com o bico, da maneira que está aqui. Os olhos também foram costurados, virados, recheados com forrobel. O bico fica bem engraçadinho, esse bico é muito bonitinho. Olha, ele faz um relevo, tá? Que fica bem legal, vocês vão gostar de fazê-lo. Então, esse aqui é o detalhe da franja colada nesta posição, fazendo o coração. A parte do coração para cima na crista. Aí vai dar certinho. Posicione as asas, cole com cola quente, com cuidado para não borrar a peça. Tá vendo aqui eu estou mostrando de baixo o bico, como que ele fica alto. A asa posicionada, o rabo colado também atrás. Esse é o rabo que eu estou colando aqui na parte de trás do corpo no meio. Tá lá e ficou de lado. Não fiz ele embutido não. Então, muito importante na hora de usar a cola quente, para não borrar a peça. Porque se borrar aparece muito. Essas peças são peças assim de cores vivas. E as cores vivas, qualquer coisa que faz, mancha e não fica legal. Esse acabamento aqui das peninhas dela de baixo é só passando cola quente e colando aos pouquinhos, tá? Para poder ficar bem certinho. Então, essa é a parte do óculos que eu falei, ó. O branco foi aplicado no preto, o preto aplicado no branco e o branco da luz apenas com o ponto de luz, né? Apenas ele. Não é aplicado, é colado. E depois cole o óculos na cabeça. A asa, mais uma vez. O rabo. A crista já caseada com a cabeça. E ela ficou assim. Bem legal esse bico, vocês podem usar em outros bonecos, usar a criatividade de vocês, que eu sei que criatividade é uma coisa que não falta. Então vai ficar bem legal, tenho certeza que vocês vão ter um ótimo resultado e depois me mostrem em box o resultado de vocês, ok? Então esse é o passo a passo da galinha cantora. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp com foto do ponto da dúvida. Aqui eu esclareço para vocês.